A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Aos que nos visitam, sejam bem-vindos sempre, viu? Sempre. A casa de Deus, e a gente só se esforça para atrapalhar o menos possível, para que Deus possa operar. Amém? Irmãos, quero falar algumas coisas rápidas aqui, e são muitas importantes. Por favor, irmão Davi, venha para cá. Irmão Eduardo já veio aqui, volta aqui para a gente poder apresentar vocês. Rogério, pastor Rogério, é desse jeito mesmo. Teu conteúdo é interno, não importa. Está bem vestido, não está? Glória a Deus. Não, sim. Vieram todos evangelistas? Sobe, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Está aqui. Por favor, pastor Antônio, venha para cá também. Foi reconhecido também. Glória a Deus, irmãos. Você está bem? Eu peguei um carinho muito grande, por todos, mas o irmão Antônio, o jeito dele cativa a gente. E você vai falar assim, é porque sorri? Não, porque a esposa também cativa e é quieta. É o contrário. Só o olhar da irmã Josefa já... Eu não sei se é só o olhar, é o cafezinho da senhora, que é muito bom. Quem quiser passa lá, né, pastor? Sempre tem café, né? É muito bom. Irmãos, Falar e não demore não. Não demore não. Está fazendo aí o convite, irmãos. Irmãos, são nossos irmãos, que foram consagrados a pastores, tá? A pastores, está aqui o pastor Rogério, está aqui o pastor Eduardo, e reconhecido nosso pastor Antônio. Pastor Sidney, por força do trabalho, não está aqui. E os novos evangelistas da nossa casa, irmãos. Evangelista, já conheciam, o presbítero Davi, e agora evangelista. E o irmão Ricardo Amorim, que também, presbítero e agora evangelista. É porque é bonito, irmãos? Não, irmãos. Não é porque é bonito, não. É porque a gente é mais peso nas costas, irmãos. E para que o peso? Para, graças a Deus, sentir que tendo o peso nas costas, não se meta a besta, realmente é essa palavra, né? De querer subir, porque tem o peso nas costas. Se lembrar que tem o peso nas costas, pastor, ele vai descer, que é muito mais fácil. E foi o que o pastor Eduardo aqui falou. São obreiros, irmãos, que com certeza estão aqui como pastores. E não é porque é grau de melhorar, irmãos, não, é porque tolera mais. É isso que se espera de um pastor. Que consiga fazer o quê? Apacentar as ovelhas, cuidar. E cuidar é ver o que está errado. Lá com a Natália, fala, vem cá, Natália, senta aqui, porque eu tenho mais experiência. Eu já passei por isso. Não é porque é pastor, eu sou pastor, agora e desceu o chicote na Natália, desceu o chicote no William, o que está pensando? Não. É com todo o amor de quem já passou, que já foi diácono, que já foi presbítero, que já foi evangelista, que já sofreu. Com tudo isso, a gente espera que, enquanto pastor, apacente com muito amor, cure, ajude a curar aos machucados que todos somos aqui. Que olhe o erro, sente e fala, vem cá, está errado, deixa eu te ensinar um pouquinho. E só os dois. Não precisa ficar falando para todas as ovelhas. Bom pastor, não larga todas? E vai atrás de uma, larga 100 e vai atrás de uma, é assim? Pois é, quando ele larga assim, deixa de lado aqui, e vou cuidar dessa. Não pega e põe tudo no meio da 100 e cuida tudo junto, para todo mundo ficar olhando aqui. É assim não. Por isso, larga 100
cuida de uma. Aí a 100 vem e fala, o que aconteceu lá? Nada. Não aconteceu? Nada. É o que a gente espera, irmãos. Pastores e evangelistas. E todos que nós já somos. Obreiro gera obreiro. Gera obreiro. Eu quero que vocês tenham essa responsabilidade para com o reino e para com a obra aqui em São Roque. Essa obra precisa crescer. E ela precisa crescer em obreiros. E eu tenho falado isso nas reuniões, nós vamos continuar falando. Eu quero que vocês olhem para aquela cadeira ali, ó. No caso, pastor, você vai olhar para essa e vai ficar uma cadeira vaga aqui de evangelista. O senhor ocupava essa cadeira de evangelista. Hoje o senhor é pastor. Que o senhor possa, portanto, aos evangelistas que aqui estão, poder realmente abraçar, cuidar. Nós temos, e os evangelistas, olhar aos presbíteros, nós temos presbítero na casa, que precisam receber mais informações, mais ajuda, conhecimentos, para que possa, no dia de amanhã, ocupar o evangelismo, o pastorado. Portanto, a responsabilidade não é olhar para frente só e falar assim, não, agora eu sou pastor, eu não vejo mais ninguém. Antes eu era evangelista, eu via alguns pastores na minha frente, né, Gabriel? Agora não vejo mais ninguém, agora só eu e olha lá Jesus de vez em quando. Que a gente não tenha misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Que nós possamos, Naldo, justamente olhar, olha lá tem o Naldo, o irmão Naldo que está agora cuidando de uma igreja, tem o presbítero Gabriel, nós temos aqui o presbítero Edinho, os irmãos que a gente precisa olhar e continuar a cuidar. Então o que eu peço a vocês, olha para trás, para que a gente possa justamente aprender junto e ensinar um pouquinho que a gente já sabe. Amém? Eles já foram ordenados, já receberam, não precisam se ajoelhar não, mas eu vou orar em ato de agradecimento. Vou pedir ao pastor Anderson que possa nos levar essa oração. Por favor, irmãos, peço em agradecimento, pastor, por favor. Parabéns aos homens de Deus, que Deus continue abençoando. Amém. De uma maneira muito especial. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós te agradecemos pela vida, Senhor amado, Pai querido santo dos teus servos, aqueles a quem o Senhor tem concedido, Pai eterno, esta graça, esta bênção, Pai eterno, também de serem, ó Deus, ordenados, ó Deus, Pai celeste, ali na nossa convenção. Senhor, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao teu nome. Pedimos abençoa os teus filhos, dando graça, saúde, revestimento, poder e unção. Dá-lhes cada dia mais, ó Pai, da tua presença e abençoando-nos com o ministério que o Senhor tem dado aos teus filhos, em nome de Jesus, teu nome seja adorado para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Podem? Deus abençoe. A gente dá os parabéns, depois fala assim, poxa, sofre tanto, né? A gente está dando os parabéns, né? É algo. Pode sentar um pouquinho, igreja, que eu preciso ainda alguns assuntos. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda da importância, e nós temos o nosso culto de ensino, onde nós nos aproximamos mais dessa entrada no céu, porque a gente precisa aprender, e é aqui nesse culto que a gente aprende. Nas reuniões de obreiro, ou seja, na escola bíblica dominical, essa igreja ela precisa se estruturar. E se a gente tivesse só eu aqui de pastor, e graças a Deus não é, nós temos pastores que eu respeito muito, irmãos, o corpo de obreiro desse campo. Mas é importante, irmãos, por todos os motivos, e um que eu vou falar agora, irmãos, que eu possa olhar ao campo, que eu possa ter a tranquilidade, irmãos, de no sábado, no domingo, estar em terra de São José e saber que aqui o culto não mudou, porque nós temos uma sede como o modelo de uma congregação e é assim que nós estamos fazendo.
Que eu saiba que o campo fala a mesma linguagem, é importante isso, irmãos. Para que eu possa pensar em outras coisas. Aonde eu vou chegar, irmãos? O pastor acabou de falar e pedir que ao final fiquem aí as psicopedagogas, psicólogos, todos para que possam conversar. A igreja de São Roque, irmãos, foi honrada, Deus foi honrado, irmãos. Nós saímos da convenção, em que foi discutido e coube a nós a presidência de um tema muito importante, irmãos, e a relatoria da pastora. E foi feito um trabalho muito bom, irmãos, em cima de um assunto muito importante. E eu preciso passar para vocês e passar mais, que é o autismo, irmãos. Quem daqui sabe o que é autismo, irmãos? Autismo, irmãos, aos que não levantaram, autismo não é doença. Começam, eu sei, é uma doença que... Não, já começou errado, autismo não é doença. É um transtorno, que pode ocorrer na vida toda, não há cura. Tem adulto que tem. Pode ser leve, pode ser moderado, grave. Enfim, irmãos, não vou entrar no assunto aqui. Mas é transtorno em que muitas vezes a criança... Vamos pensar na criança, fica agitada, que vem aqui, puxa o fio, vem ali, faz isso, daqui a pouco vamos falar assim, estou lembrando de alguém. E vai, puxa. Pode ser só que seja uma criança que gosta de correr, irmãos. E muitas vezes a gente fala assim, não tem pai não? Né? A gente fica pecando, não tem mãe não que cuida. Pode, irmãos, essa criança ter o transtorno. Esse transtorno do autismo, do espectro autista. E nós temos o que, irmãos? Que nos preparar e melhorar. O diácono não está capacitado para receber. Nós não sabemos o que é. Essa criança fica agitada. Se tiver muita luz, ela se agita. Se tiver muitas letras, ela se agita, irmãos. Se tiver um som muito alto, ele pode agitar. Uma irmã nossa, lá de Americana, mostrou até o filho com 8 anos, que ela põe um fone de ouvido. E ele melhora. E ela fala até que tem alguns lugares já, o Parque da Mônica, que é de criancinha, que fornece esses fonezinhos para essas crianças. Na mesma cidade dela, eles têm lá um cinema, que tem uma sessão própria para eles, com o som adequado. Portanto, irmãos, nós não estamos capacitados para receber, nem para identificar. E nós percebemos que nós temos inúmeros no nosso meio. Depois que acabou, irmãos, vários irmãos vieram e falaram assim, eu tenho na minha congregação, eu tenho não sei aonde, eu tenho lá, eu tenho 2, eu tenho... E muitos, irmãos, muitos. E a necessidade da gente ensinar, irmãos, desde criança, as nossas crianças, ensinar o que é o autismo. Preparar. E aí esse preparo tem que ser desde dos jovens que vão se casar, porque pode acontecer com qualquer um, Gabriel. Então, a preparação de que possa acontecer, que se acontecer, já esteja preparado no que é. Porque o que acontece quase 100% é que, quando nasce, alguém possa ver e até dar um toque, falar, será que não tem alguma coisa? E a pessoa, o familiar, não aceita que o filho tenha. Não, não tem. E a criança, às vezes, está com 2 anos, ainda não tem o diagnóstico. E o que importa é isso, que quanto mais precoce, melhor o tratamento, melhor o acompanhamento, terapia ocupacional, enfim, tudo. E foi muito gratificante, irmãos, porque nós pedimos ao bispo que, devido à relevância do assunto e à importância, a gente pudesse tornar esta comissão permanente. Ou seja, que pudesse se desenvolver um material didático, pudesse saber aonde que estão esses indivíduos, e mais ainda, irmãos, que essa comissão possa dar base aos nossos deputados para que possam, em Brasília e em São Paulo, defender e melhorar as leis públicas para acolhimento dessas crianças e adolescentes e jovens com a síndrome, com esse transtorno, não com a síndrome. Olha a importância disso, irmãos, fundamental. Por que eu estou linkando, irmãos? Estou dizendo que é tão importante isso. E eu vou também me dedicar a isto, que possa mudar a história desse transtorno, não só aqui em São Roque, com um plano nosso aqui de capacitação, piloto, mas Brasil. Mas
Se eu estou lá sabendo que eu tenho um corpo de pastores envolvidos realmente, de um grupo de louvor envolvido com a igreja, de um grupo de diáconos envolvido, eu fico mais tranquilo, irmãos, e a gente fazendo cada um a sua parte, a gente consegue gerar mais coisas. Para quem? Para a honra de Deus. Para a honra. Tem pessoas que não são acolhidas, irmãos, por conta desse transtorno, saem da igreja. Vários relatos nós tivemos. Saíam porque não se sentiam bem acolhidos dentro da igreja. Olha a importância disso. E algumas que já mudaram algumas coisas, começaram a receber outras crianças com isso. Então, fundamental. Amém, irmãos? Então, nós vamos estar trabalhando nisso e acho que para nós é uma honra muito grande que Deus nos deu, irmão. Quando eu digo nós, Igreja de São Roque. Igreja de São Roque. Porque tudo que se falava lá, são irmãos, são pastores da Igreja de São Roque. São pastores, são da Igreja de São Roque. Então, para nós, irmãos, é uma honra muito grande que a nossa igreja esteja bem representada, graças a Deus. Outro ponto, irmãos, e eu já encerro a minha fala, mas é fundamental que a gente fale a isso, aos dirigentes e aos irmãos. Nós, quando eu digo nós, agora é praticamente eu e o pastor Anderson mesmo. E nasceu no coração dele, e a gente vem dando valor e entendendo a necessidade, irmãos, do investimento no departamento infantil. Eu até brinco que domingo aqui tinha 20 crianças. 20 crianças. 2 lindas que são suas sobrinha de sobrinha, né? Ela aceitou a Jesus. Seus sobrinhos, cabelo enroladinho, né? Correram, que estavam aqui também juntos. 20 crianças. Eu fiquei só preocupado porque eu falei, será que não é fruto do meu pai que fica aqui, ó, o vô, né? Faz 2 cultos que ele entrega pirulito para as crianças, irmãos. Eu não sei se é isso. Eu vou pedir a Deus que não seja isso, né? Mas que seja também, amém. Porque agora 2 cultos que ele ficou entregando os pirulitinhos. Irmãos, mas não é. A importância, e o bispo lá, irmãos, falou e deu muito valor a quem estava lá na convenção. E ele falou, será que nós não estamos fazendo errado, não? E ele falou tudo que a gente vem conversando, irmãos. Da gente justamente investir na criança, com a mente limpa, que vem para a igreja, e a gente prepara para eles um culto, um ambiente em que ele sinta falta realmente, e ele possa vir, e aí falar, mãe, eu quero ir na igreja. E a mãe não é crente, mas ela vai trazer. E aí com isso vem a mãe, vem mais pessoas. Importante, irmãos, que a gente possa cuidar melhor, investir e olhar melhor. Geralmente a gente deixa as crianças, né? As crianças vão... Quem não vai, vamos falar a verdade, quem não vai cantar hoje? Escolhe alguém. O tempo está curto. Quem não vai cantar? As crianças, lógico. Que a gente possa pensar um pouquinho mais ao contrário. Dar espaços maiores para a criança, né? Para que elas se sintam bem, que elas gostem da igreja. Que elas gostem daqui. Então, que a gente possa fazer isso. Já emendando, sábado nós temos aqui o Congresso das Crianças. Que a gente possa já, nesse congresso, irmãos, trazer não só, mas eu não tenho filho. Vamos, busque que você deve ter sobrinho, deve ter alguém. Traga para cá. Traga para o congresso. Para que ele possa começar a se familiarizar. Eu acho que isso é fundamental, pastor, que a gente possa investir nessas crianças aí. Amém, irmãos? Amém. Vamos, eu penso que é isso, eu ia falar mais alguma coisa, mas também não lembro agora. Vamos à palavra de Deus, irmãos? Em pé, por favor. O pastor Valdenir vai trazer uma palavra para nós, em nome de Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, aproveitando que os irmãos se encontram em pé, abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23, palavra bem conhecida por todos nós. Eu quero aqui já, desde já, agradecer por esta oportunidade, por este momento, a qual foi me concedido nesta noite, em poder assim falar da palavra de Deus para a igreja do Senhor. Que Deus abençoe o nosso pastor presidente, toda a mesa diretora,
e a igreja em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23, que diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Podemos se assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Meus irmãos, para mim é motivo de alegria estar nesta noite aqui, poder falar a palavra de Deus. Temos alguns minutos aí para nós falarmos. Eu vou falar como o nosso pastor Anderson sempre fala, peço que os irmãos tenham paciência. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos hoje vieram aqui para ouvir o nosso pastor, está trazendo a palavra de Deus, mas aprove a Deus assim, irmãos, nesta noite, nós estarmos falando do amor de Deus aqui também. Amém? Então que os irmãos nos ajudem, para que nós assim possamos falar, irmãos, não aquilo que eu quero, não aquilo que você quer ouvir, mas o que o Espírito Santo de Deus tem para falar com cada um de nós. Amém, meus irmãos? Meus queridos, essa palavra é uma palavra bem conhecida. É uma palavra muito conhecida por todos nós, a qual sempre nós nos deparamos com ela, e sempre lemos, irmãos, essa passagem e pensamos do que nós podemos negar, daquilo que nós podemos deixar de fazer, porque se nós olharmos, irmãos, para nós mesmos, nós vamos ver que há muitas coisas em nossa vida, no nosso dia a dia, que nós precisamos, irmãos, deixar de lado, para que nós possamos seguir a Cristo da forma que Ele quer. Então, meus amados, diante dessa palavra, aqui nós podemos ver que nós podemos colocar como nós podemos alcançar a vida eterna, ou seja, como alcançar a vida eterna. E através desse texto, nós podemos ver que aqui 4 atividades que elas vão nos apontar, irmãos, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Embora você esteja já na presença de Deus, na casa do Senhor, conhecedor da palavra de Deus, mas é necessário, irmãos, nós sabemos que nós precisamos caminhar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo de uma forma onde nos leve à presença de Deus. E aqui, irmãos, diante disso, a primeira coisa que nós podemos ver é quando nos fala, vir após mim. Ou seja, nos diz assim o versículo 23, ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim. Isso é uma palavra do próprio Senhor Jesus, e esse vir após mim, irmãos, nós precisamos ir, ou seja, sempre após Jesus. Por quê? Porque às vezes, irmãos, diante de muitas situações, nós queremos tomar a frente de Cristo. Nós queremos caminhar na frente, ou seja, tomando as nossas próprias decisões, fazendo da maneira que nós achamos que deve fazer. Mas há coisas, irmãos, que nós precisamos ir após Jesus, ou seja, Jesus é quem tem que estar na frente de tudo. É Ele que nos guia, é Ele que nos guarda.
Coloca para mim, por favor, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Nós vamos ver, meus amados, nessa passagem, que Davi diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, meus irmãos, nós podemos tirar aqui um exemplo que Davi, diante daquele gigante a qual ele enfrentou, ele não foi simplesmente enfrentar aquele gigante ali para dizer que ele era o melhor, ou que talvez para querer se aparecer, não. Ele foi ali porque ele sabia que o Senhor estava à sua frente. Ele foi ali porque ele sabia que ele venceria aquela batalha em nome do Senhor Jesus. Por quê? O próprio Davi disse: tu vens a mim com espadas e com lanças e com escudos, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Então, quando nós colocamos, irmãos, o Senhor Jesus na frente de todos os nossos problemas, na frente de todas as nossas dificuldades, batalhas, dificuldades, tudo aquilo que muitas das vezes tem nos impedido de nos aproximar de Deus, irmãos, nós seremos vencedores. Por quê? Porque a honra é de Deus, ela não é nossa. Quem garante a vitória é Deus, não somos nós. Então, meus amados, esse vir após mim, ou seja, a preocupação de Jesus, esse vir após mim, a preocupação de Jesus qual é? A primeira preocupação dele qual é? Louvado seja Deus. É antes mesmo da obra, é com seus obreiros. Jesus, ele tem uma preocupação muito grande, irmãos, com cada um de nós. Ele não nos quer ver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Ele tem uma preocupação muito grande comigo e com você, com cada um de nós. Então, quando ele fala, aquele que quiser, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele está nos mostrando que nós precisamos, irmãos, olhar para Cristo, olhar a sua forma, como ele andou, como ele fez, como ele agiu, como nós devemos fazer, como nós devemos nos preparar, para que nós possamos enfrentar as lutas e as batalhas. Porque Jesus, ele tem uma preocupação muito grande com seus obreiros, uma preocupação muito grande com a sua igreja. E quando ele fala, vir após mim, é porque ele quer que nós o sigamos, ele quer que nós, louvado seja Deus, façamos de acordo com a sua vontade. E muitas das vezes, meus amados, muitas das vezes, nós somos falhos. Nós muitas das vezes queremos seguir a Cristo, seguimos a Cristo, queremos fazer a sua vontade, mas às vezes há algo, irmãos, dentro de nós, que ainda nós precisamos, irmãos, negar, precisamos tirar para seguir a Cristo, para fazer a sua vontade, por mínimo que seja, meus amados, por pequeno talvez que você ache que seja, algo que existe, talvez isso tenha atrapalhado a sua vida espiritual, o seu caminhar, o meu caminhar na presença de Deus. E quando nós, irmãos, falamos, Senhor, eu quero te seguir, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, eu quero negar essas atitudes, eu não quero mais praticar, eu não quero mais fazer. Jesus, irmãos, ele olha para nós, vê o nosso coração, se realmente aquilo que nós estamos falando com sinceridade, e ele nos ajuda, ele nos dá força, para que nós possamos seguir, e para que nós possamos vencer. E quando nos fala, irmãos, a segunda atitude aqui, que vai nos apontar para que nós possamos ter
a vida eterna, é negar-se a si mesmo. Não é fácil, meus amados, negar-se a si mesmo. Não é fácil nós gostarmos de algo e queremos negar aquilo que vai que tanto nos beneficia, que tanto nos agrada, aquilo que nós fazemos, que tanto, muitas das vezes, nos alegra. Mas quando nos fala negar-se a si mesmo, irmãos, é um dos melhores exemplos, irmãos. É nós, louvado seja Deus, olhar para Deus e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Louvado seja Deus. Ou seja, irmãos, é nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. É nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Colocar o Senhor em primeiro lugar. E não colocar as nossas vontades. E não colocar os nossos desejos. Ou talvez as coisas materiais. E deixar as coisas espirituais, irmãos, em segundo plano. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Os irmãos puderem abrir, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus amados, olha que palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Esse já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, ou seja, irmãos, é dizer que você segue a Cristo, é dizer que você faz a vontade de Cristo, é dizer que nada que há no mundo, tudo o que há no mundo, aquilo que vem de encontro a você, aquilo talvez não vai te fazer pensar de uma forma onde você venha a se afastar de Cristo. Mas quando ele fala, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, é porque Cristo vive nele, ou seja, Cristo, irmãos, tem que viver em nós. Nós temos que nos entregar a Cristo. Para quê, irmãos? Para que nós possamos, irmãos, fazer a sua vontade. Ou seja, negar-se a si mesmo. Os nossos desejos, sejam eles quais for. Aquilo, irmãos, que às vezes nós achamos que está beneficiando a nós, mas nós precisamos negar. Que quando nós negamos, irmãos, a si mesmo, é porque nós estamos querendo favorecer a outra pessoa. Não, eu não vou fazer isso, porque isso não vai agradar certa pessoa. Eu não vou fazer isso porque isso não vai agradar ao Senhor nosso Deus. Então, meus amados, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, não é fácil para nenhum de nós, muitas das vezes, queremos negarmos a nós mesmos, a si mesmo. Às vezes nós falamos, olha, a partir de hoje eu vou fazer dessa forma, isso. Mas sempre, irmãos, vem algo para tentar nos tirar da presença de Deus, para tentar nos afastar da presença de Deus, para tentar com que nós quebramos aquela promessa a qual nós fizemos.
Mas quando nós, irmãos, entregamos a nossa vida a Cristo, e realmente nós queremos negar-se a si mesmo, realmente, irmãos, Cristo cuida de cada um de nós. Ele nos guarda, Ele nos guia. E todas as lutas, irmãos, todas as tentações, as dificuldades, o Senhor nos ajuda. Ele nos dá força para que nós possamos vencer, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos, irmãos, alcançar a vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Terceiro, irmãos, tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Se os irmãos puderem, louvado seja Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, nós vimos que nesse texto, Paulo aqui, ele já prevê que já está no fim do seu ministério, da sua caminhada. Ele percebe que os seus dias estão chegando, e ele manda chamar quem? O jovem Timóteo. E ali ele lhe passa, irmãos, algumas instruções a ele. Por favor, minha irmã, coloca no versículo 1, só para que nós possamos aqui meditar. 4, a partir do versículo 1. Ele diz: juro-te, eu não estou enxergando ali, irmãos, deixa eu abrir minha Bíblia, porque eu estou ruim de vista, viu, irmãos? Melhor eu ler aqui. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. 2 Timóteo 4:1. Na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, índice a tempo e fora de tempo. Ou seja, irmãos, aqui Paulo, ele fala para Timóteo, que Timóteo, ele precisa pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Diante de quem? Diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos. E ele continua falando: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, irmãos, nós vemos que Paulo aqui, ele chama Timóteo, ele percebe que ele já está no fim da sua vida. Ele passa as instruções a Timóteo, falando para ele, para que ele pregue a palavra, que ele não se envergonhe do evangelho de Cristo, que ele seja firme, que ele pregue a todo tempo e fora de tempo. E negar-se a si mesmo, irmãos, é quando nós, irmãos, pregamos o evangelho, irmãos, a todo tempo. Quando nós não pensamos, quando nós olhamos e não pensamos, irmãos, nas dificuldades que há de vir. E Paulo aqui, meus amados, quando ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, louvado seja Deus. Ele vê, meus queridos amados irmãos, ele fala para Timóteo: o meu tempo está próximo, o que eu tinha que fazer eu já fiz, louvado seja Deus. Eu já carreguei a minha cruz, eu já preguei a palavra, eu já anunciei a Cristo. Agora é a sua vez de fazer, de dar continuidade naquilo que eu comecei. E Paulo aqui, meus amados, quando ele fala, combati o bom combate, significa o quê? Você aceitar, louvado seja Deus, a dor pelo evangelho de Cristo. É você se entregar, é você reconhecer que Jesus na sua vida é tudo. É você suportar as aflições, para que um dia você possa chegar e falar: combati o bom combate. Quantas vidas hoje, meus amados, quantas vidas, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje têm a oportunidade de falar da palavra de Deus, do amor de Deus,
de pregar o Evangelho, mas muitas das vezes, irmãos, não suportam as aflições, não suportam as lutas e desistem das promessas de Deus, das promessas de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo, irmãos, como eu disse, aqui ele estava prevendo que a sua morte, ele pede para que Timóteo, que ele vá até ele, para que ele dê essas instruções. E nós, irmãos, o que nós temos feito pelo reino? Às vezes, irmãos, nós achamos que nós temos feito muito já. Às vezes nós achamos que o que nós estamos fazendo é o suficiente. Será que realmente, irmãos, o que nós estamos fazendo é o suficiente? Ou será que nós precisamos, irmãos, olhar, meditar nesse versículo 9:23 e ver realmente se nós estamos indo após Jesus, negando-se a si mesmo, se nós estamos negando a nós mesmos, e se nós estamos tomando a nossa cruz, irmãos. E esse tomar a cruz, irmãos, é todos os dias, é a cada dia, porque todos os dias, a cada dia, irmãos, sempre há uma situação, sempre há algo na nossa vida, aonde nós precisamos, irmãos, ir após Jesus, negar-se a si mesmo e tomar a cruz, para que nós, irmãos, possamos seguir a Ele. Então, meus queridos amados irmãos, o quarto item aqui, que nos leva, irmãos, nos aponta para uma vida eterna, é seguir a Jesus. A palavra de Deus nos fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. E quando nos fala, irmãos, seguir a Jesus, louvado seja Deus. Coloca para mim Lucas capítulo 5, a partir do versículo 10 e 11. Vai nos falar, meus amados, sobre Jesus, quando ele se encontra ali com os seus discípulos, e ali ele tem uma conversa, e diz assim: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Meus queridos, veja que o seguir a Jesus é quando você está realmente fazendo a vontade dele. E quando Jesus disse: a partir de agora você será um pescador de homens, quando Jesus disse isso a Simão, esses versículos, irmãos, ele vai nos mostrar que Simão, Tiago e João, eles largaram tudo, para quê? Para seguir a Jesus. E quando, irmãos, Jesus nos faz uma promessa, nós já temos visto muitos casos, quando Jesus faz uma promessa a alguém, às vezes as pessoas colocam empecilhos. Ah, mas eu não posso porque eu faço isso, eu não posso porque eu faço aquilo, eu não posso porque eu não tenho condições. Então, irmãos, as promessas de Deus em nossa vida, quando Deus nos faz, Ele cumpre. E essas promessas, irmãos, nada pode impedir que elas sejam cumpridas em nossas vidas. E quando Jesus aqui, irmãos, falou isso, que de agora em diante serás pescador de homens, esses homens largaram tudo para trás, para seguir o Mestre. E nós, irmãos, queremos seguir a Cristo, mas queremos seguir com certas bagagens nas nossas costas. E isso muitas das vezes tem nos feito, irmãos,
ficar cansados, afadigados, desanimados. E às vezes queremos jogar a culpa, irmãos, no Evangelho, nos nossos irmãos, na igreja, ou no pastor, ou no dirigente. Mas a culpa muitas das vezes, irmãos, é nossa. Porque não deixamos, ou seja, porque queremos seguir a Cristo, mas sempre com algo, irmãos, que nos satisfaz. Sempre com algo, irmãos, que nós não queremos negar, que nós não queremos deixar para trás. E isso, irmãos, atrapalha o nosso ministério. E isso atrapalha, irmãos, o crescimento da obra de Deus. Porque se Deus te prometeu, se Deus colocou em tuas mãos, irmãos, é porque Ele confia, é porque Ele capacita, é porque Ele sabe, irmãos, para quem Ele está dando e para quem Ele está pedindo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus queridos, nós, como servos do Senhor, que cada um de nós, irmãos, sempre possamos olhar para nós, irmãos, todos os dias, e as nossas atitudes, irmãos, que nós temos, nós falarmos: Senhor, eu falhei, eu errei, mas eu quero, Senhor, te seguir. Eu quero, Senhor, negar. Eu quero, Senhor, parar de praticar, de fazer, de agir dessa forma, porque eu quero alcançar a vida eterna. Eu quero, meu Senhor, ter uma vida eterna. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos fala, irmãos, em Romanos capítulo 12, em versículo 2, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós precisamos nos transformar, nos renovar, para que nós possamos ter o quê? Louvado seja Deus. Para que nós possamos ter Cristo, irmãos, em mente, para que nós possamos andar na presença dEle, para que nós possamos fazer a sua vontade, e não vos conformeis com este mundo, louvado seja Deus, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A cada dia, irmãos, nós temos que nos transformar com a renovação do nosso entendimento, porque para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós só vamos conseguir experimentar essa boa e perfeita, agradável, a vontade de Deus, quando nós negarmos a nós mesmos, quando nós deixarmos, irmãos, de lado todas as atitudes, irmãos, que tem nos afastado de Deus, quando nós deixarmos de lado, irmãos, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Mas todos os dias, irmãos, essa renovação tem que ter no nosso coração, na nossa mente. Não é somente em um dia, 2 dias, não, mas são todos os dias. Por quê, meus amados? Porque todos os dias o inimigo, ele luta, ele está batalhando para tentar nos tirar da presença de Deus. Louvado seja Deus. Se eu não me engano, foi quarta-feira retrasada, porque na quarta eu não estava aqui, estava trabalhando, fui para Avaré. O nosso pastor, o presidente, ele trouxe uma palavra, ao qual nos falava sobre o jovem rico, que perguntou ao Senhor, o que ele devia fazer para entrar no reino do céu. Ele questionou, ele perguntou ao Senhor, e a resposta o Senhor Jesus deu: honra teu pai, honra tua mãe. E isso entristeceu a ele, para vermos, irmãos, o quanto negar-se a si mesmo é difícil. É difícil. E ali ele disse que tudo isso tinha feito. Mas, quando Jesus falou para ele, irmãos, que ele deveria vender, ou seja, dar a sua riqueza aos pobres, repartir com os pobres, aquilo entristeceu o seu coração. Aí nós vimos, irmãos, a importância de nós não nos apegarmos às coisas materiais.
Aí nós vemos a importância de nós, irmãos, muitas das vezes não darmos valor às coisas materiais, porque as coisas materiais elas vêm e elas vão, irmãos. São coisas que nós conquistamos. E a qualquer momento, irmãos, nós podemos perder, mas nós também podemos adquiri-las novamente depois. Mas se nós deixarmos de buscar a presença de Deus, irmãos, é algo, irmãos, que entristece a Deus. É algo que nós vamos morrer espiritualmente. E depois, para nós nos fortalecermos novamente, para nós nos levantarmos novamente, meus irmãos, vai ser difícil, porque nós não teremos força. E nós temos visto muito, irmãos, disso, em pessoas que têm se afastado da presença de Deus. Não tem força suficiente para voltar. Por mais que ele tenha aquele desejo, aquele anseio, mas chega na hora, irmãos. É difícil. A misericórdia de Deus, irmãos. Só pela misericórdia de Deus. E nós vimos, irmãos, que esse jovem, ele se entristeceu. Então aqui nós vemos, irmãos, que às vezes nós, irmãos, por coisas pequenas, nós deixamos, irmãos, de fazer a vontade de Cristo. Deixamos de seguir a Cristo, irmãos. Deixamos de levar a nossa cruz por causa de coisas pequenas do nosso dia a dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, vai fazer mais ou menos, agora do dia 22, se eu não me engano, nós estamos com um propósito aqui no Parque Aliança de oração, 30 dias de oração todos os dias, das 8 às 9, e nos dias de culto nós fazemos antes a oração, 1 hora de oração de joelho à igreja, irmãos, e Deus tem abençoado. Nós temos visto, irmãos, pessoas ali, que não eram frequentes às orações, mas que estão negando-se a si mesmos, irmãos, estão buscando revestimento, estão buscando poder, estão buscando, irmão, uma renovação de espírito na sua vida, porque os dias que nós vivemos, irmãos, são maus, e a palavra de Deus nos fala, irmãos, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, louvado seja Deus, e se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, primeira coisa, irmãos, é se humilhar e orar. Então nós vimos, irmãos, que a primeira coisa que nós temos que fazer é nós nos humilharmos, para que nós possamos negar, irmãos. Nós precisamos reconhecer a nossa falha, precisamos reconhecer o nosso pecado e nos humilhar. E diante, irmãos, dessa humilhação, irmãos, derramarmos lágrimas aos pés do Senhor, orar, buscar o que? A sua face, buscar a sua face, e detalhe, irmãos, se converter dos seus maus caminhos. É isso que nós precisamos fazer. Nós, como servos do Senhor, irmãos, precisamos cada vez mais nos humilhar. Precisamos cada vez mais, irmãos, declarar ao Senhor que Ele é soberano, que nós somos falhos, nos humilhar, reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, e depois nós orarmos, irmãos, orarmos a Deus, buscando o que é a sua face, buscando a sua face, não desistindo, mas sempre perseverando. Porque às vezes, irmãos, quando nós colocamos os nossos joelhos no chão e falamos, vou orar, muitas das vezes, irmãos, nós temos visto que o desânimo, irmãos, na vida de pessoas são grandes. Que o desânimo na vida de pessoas, irmãos, é grande. Porque não consegue, irmãos, um tempo, um período de oração. Mas a partir do momento que você nega-se a si mesmo, a partir do momento que você fala, Senhor, eu não quero mais viver dessa forma, mas eu quero, Senhor, negar a mim mesmo, porque eu quero me humilhar agora, eu quero orar, buscar a Tua face, eu quero me converter dos meus maus caminhos,
das minhas atitudes. Para quê? Para que eu possa te seguir. Porque não tem como, meus amados, nós seguirmos a Cristo se nós estamos fazendo ou andando ou praticando algo que não agrada a Ele. Não adianta. Então, meus queridos e amados irmãos, que cada um de nós possamos alcançar a vida eterna. Lembrando que, primeiramente, irmãos, nós temos que vir após Jesus. Ou seja, louvado seja o nome de Deus. Primeiro, como Davi colocou Deus à frente da batalha, irmãos, que nós possamos lembrar que servimos um Deus vitorioso, que nós possamos lembrar, irmãos, que o nosso Deus, irmãos, é aquele que luta e que nos dá vitória, irmãos, mesmo quando nós achamos que nós não seremos vencedores. Segundo, meus amados, temos que negar-se a si mesmo, de igual modo, Paulo nos ensina, já estamos crucificados com Cristo, e Ele vive em mim. Então, irmãos, nós precisamos, irmãos, negar a nós mesmos, como Paulo disse, já estou crucificado, louvado seja Deus, com Cristo, e Ele vive em mim. Se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, meu amado, nós precisamos, irmãos, ir após Jesus. Nós precisamos dar ouvidos à sua voz. Nós precisamos caminhar de acordo com a sua vontade, fazer a sua vontade. Terceiro, para nós concluirmos, tomar a nossa cruz, como Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, quantas pessoas que nós vemos que, muitas das vezes, ou melhor, essa frase, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, nós vemos muito por aí, e às vezes nós vemos até mesmo, de pessoas que não são evangélicas, mas a palavra de Deus é para todas, irmãos, que nós possamos, irmãos, como Paulo, um dia nós podemos falar, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não adianta, meus irmãos, nós combatermos, não adianta nós lutarmos, irmãos, e no fim, e no final da nossa luta, e no final, irmãos, da nossa vida, nós perdemos a fé. Ou seja, não, eu não vou fazer mais nada, para mim já não há necessidade de fazer mais nada, agora eu estou sossegado. Não, irmãos. Aí você não está com, você pode ter combatido, mas aí você não está guardando a fé. Porque guarda a fé é aquele que continua acreditando, aquele que continua perseverando, aquele que continua orando, aquele que continua buscando e acreditando que os seus próximos, seus irmãos irão vencer também. Louvado seja Deus. E quarto, que diz, siga-me, que nós possamos, irmãos, ser como os discípulos, Simão, Tiago e João, ou seja, largaram tudo para seguir a Cristo. Nós sabemos, irmãos, que nem tudo nós podemos deixar, mas tem há coisas na nossa vida que nós precisamos deixar, e isso, irmãos, nós sabemos o que é, e Deus sabe, irmãos, o que é também, e nós precisamos deixar para que nós possamos seguir a Cristo, irmãos. Que nós não venhamos, meus amados, negar a Cristo, mas que nós venhamos negar a nós mesmos, renunciar, irmãos, renunciar às nossas atitudes, renunciar, irmãos, para que nós possamos seguir a Cristo e fazer a sua vontade. Louvado seja Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus, meus amados. Vamos aqui fazer uma oração, agradecer a Deus, irmãos, por esta palavra nesta noite. Que você, irmão, possa meditar nessa palavra. Que você nesta noite possa entender que essa palavra foi o próprio Senhor Jesus que deixou para mim e para você. E sempre há algo, irmãos, que nós precisamos fazer. Como diz a palavra de Deus, irmãos.
Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ou seja, seguir a Cristo, irmãos, é renúncia. Seguir a Cristo é deixar de lado as nossas vontades e fazer a vontade de Cristo. Seguir a Cristo, irmãos, é você não viver para você, mas você viver para Cristo, você viver em prol do reino de Deus, é você sofrer as aflições, é você combater o bom combate, é você enfrentar as lutas e as dificuldades e saber que Cristo está com você. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Querido Deus e Pai, Senhor, nesta noite, meu Pai, diante de Ti, ó Senhor, eu quero aqui, Senhor, Te louvar, Te glorificar, meu Pai, Te agradecer, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela Tua palavra, Pai, nesta noite. Ó Senhor, que Tu possa tocar, Senhor, em cada coração, em cada um dos Teus filhos, Senhor, dos Teus servos, meu Deus, nesta noite, Pai, e que nós possamos meditar, Senhor, em tudo que foi falado, e que nós venhamos, meu Deus e meu Pai, aleluia, Senhor, renunciar a nós mesmos, Senhor, para que possamos seguir a Ti, Senhor, para que possamos, meu Deus, meu Pai, fazer a Tua vontade, Pai, para que possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, ser vencedores, Pai. Deus, em nome de Jesus, Tu conhece, Pai, o nosso deitar e o nosso levantar, Tu sabe, meu Deus e meu Pai, da vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, e nesta noite, meu Senhor da glória, que esta palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, ela vinha, Senhor, meu Deus, meu Pai, aleluia, desce, Senhor, em cada coração, e que cada um de nós possamos sair daqui, Senhor, tendo a certeza, Pai, que nós somos mais do que vencedores, Pai, e saber, meu Deus e meu Pai, que nós não vivemos, Senhor, em prol de nós mesmos, mas em favor, Senhor, do Teu reino, Senhor, da Tua obra, Senhor, em nome de Jesus nos capacita, em nome de Jesus nos abençoa, nos fortalece, Pai, e renova, Senhor, as forças de cada um dos Teus filhos, Pai, ensina-nos, ó Deus, a cada vez mais, Senhor, a nos humilhar, a buscar, Senhor, a Tua face, meu Deus, a Tua presença, Senhor, a orar, Senhor, meu Deus, meu Pai, aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, é no Teu nome, Pai, que nesta noite, Senhor, nós Te pedimos, Te louvamos e Te glorificamos para todo sempre, no nome santo do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.